Pois bem, meus irmãos, nós temos pela misericórdia do Senhor meditado nesse salmo, um salmo muito importante, um salmo que dissemos já nas mensagens anteriores que apresenta o ministério do Senhor Jesus hoje. O salmo 22 apresenta o ministério do Senhor Jesus do passado, é um salmo profético que fala da sua morte, da sua paixão. O salmo 23 apresenta o ministério de Jesus hoje. O que ele está fazendo hoje? Hoje ele está cuidando de nós. E o salmo 24 apresenta o ministério de Jesus no futuro. Apresenta Jesus como rei, salvador, voltando, a terra se prostrando diante dele. Nós temos falado nas nossas meditações que o verso 1 é o tema do salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse é o tema do salmo. É pelo fato do Senhor ser o nosso pastor, é que nós podemos ter a certeza que tudo aquilo que nós precisamos, todo o suprimento que necessitamos para viver nesse mundo, Ele vai preparar. E nos versos seguintes, Ele vai detalhando que tipo de suprimento é esse que o Senhor nos dá. Nós vimos, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Nós vimos o que significa essa verdade. Vimos também, leva-me para junto das águas de descanso. Nós falamos sobre isso na última meditação. E hoje eu quero olhar com vocês o verso 3, que diz o seguinte: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então hoje nós vamos falar do ministério do pastor, do supremo pastor, o ministério de Jesus, como sendo aquele que nos guia, como sendo aquele que nos coloca no caminho correto, como sendo aquele que nos restaura. Nós queremos focalizar isso. Para você entender bem o que Davi quis expressar com essas palavras, talvez fosse útil você lembrar um pouco de como era o trabalho do pastor oriental. Então, era sempre um motivo de grande preocupação para um pastor nos tempos de Davi, e vocês lembram que Davi foi um pastor de ovelhas? Era uma grande preocupação para ele com aquelas ovelhas que insistiam em se extraviar, em fugir do rebanho, em se desviar, em se separar do pastor. Algumas ovelhas tinham uma tendência natural à distração. De repente elas estavam passando por um campo, viam uma erva bonita, viam um pasto ainda virgem. Então era natural que algumas ovelhas quisessem se afastar do rebanho, para então ir lá se deliciar nesse tipo de pasto. E logo logo essa ovelha se via sozinha, separada do rebanho, separada do pastor, e isso então produzia nela algum temor, mas logo logo o pastor dava falta dela e ia atrás dela, buscá-la e trazer de volta para o rebanho. Isso é restauração, isto é conduzir pelos caminhos corretos. Nas palavras de Davi, isso é conduzir pelas estradas, pelas veredas da justiça. Mas, meus irmãos, algumas vezes certas ovelhas eram muito determinadas a fugir do rebanho. Então, quando se pegava assim uma ovelha que insistia em se desgarrar, o pastor tinha que usar um método um pouco mais duro. O primeiro método eu falei para vocês, é ele ir lá atrás da ovelha desgarrada, trazer de volta para o rebanho. Mas quando isso se repetia diversas vezes, o pastor tinha que partir para uma medida mais drástica. E sabe o que ele fazia? Ele pegava o seu cajado de pastor e ele quebrava a pata da ovelha com uma pancada. Ele fraturava a pata dela, e a ovelha sentia aquela dor, tinha a patinha quebrada pelo próprio pastor, e imediatamente o pastor colocava as talas e amarrava aquele local que tinha sido quebrado. E como é que ia ser o relacionamento do pastor com a ovelha a partir daquele momento? Seria um relacionamento muito próximo, porque o pastor teria de carregar a ovelha nos seus próprios ombros. Então ele tinha que carregar a ovelha para onde ele fosse. Ele carregava aquela ovelhinha rebelde
nos seus ombros. E quando finalmente a ovelha era restaurada, ela recuperava lá da sua fratura, ela nunca mais saía de perto do pastor. Então, quando a gente lê essa declaração de Davi, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome, a gente precisa ter toda essa imagem em nossa mente. O Senhor Jesus é o nosso pastor. O Senhor Jesus é o pastor que nos guia pelo caminho correto, pela vereda da justiça. Só que nós, irmãos, somos ovelhas, e nós somos tendenciosos a nos desviar do bom caminho. Às vezes na vida cristã nós nos pegamos cheios de distrações, olhando para o lado, olhando para as ofertas do mundo, olhando para as oportunidades que aparecem na vida, e sem que percebamos, nós vamos nos afastando do pastor, do supremo pastor das nossas almas. Nós vamos nos apartando do rebanho de Deus, e logo logo, antes que percebamos, nós já estamos longe do rebanho, nós já estamos sozinhos, nós já estamos diante da iminência de um ataque de um lobo. Mas louvado seja Deus, porque Jesus é o nosso pastor, e Ele, como nosso pastor, Ele nos restaura. E às vezes Ele utiliza um meio mais gentil para nos buscar e trazer de volta. Esse meio gentil é a própria pregação da palavra de Deus, é a oração, é o testemunho do Espírito Santo dentro do seu coração. Às vezes é a palavra de um amigo, de uma amiga crente no Senhor Jesus, que está lhe advertindo: olha, você está indo pelo caminho errado, você está se afastando, você não está andando com Deus. E essas coisas todas são usadas pelo Senhor para nos trazer de volta. Esses são os meios gentis que o pastor nos traz, usa para nos trazer de volta ao seu rebanho. Mas, meus irmãos, quando nós insistimos, quando nós nos tornamos assim, ovelhas determinadas a fugir do cuidado do pastor, ele precisa utilizar um meio mais incisivo, um tipo de misericórdia dura. E às vezes ele vai lá com o seu cajado celestial e ele bate na gente, ele quebra uma das nossas pernas, ele permite uma fratura espiritual na gente. Às vezes essa fratura vem na forma de uma perda, na forma de uma tribulação, na forma de um sofrimento, até mesmo no luto, na perda de um emprego, num acidente de trabalho, num tempo que você precisa passar no hospital. Tudo isso faz parte dessa maneira toda sábia do Supremo Pastor das nossas almas cuidar da gente. Mas, meus irmãos, vale aqui ressaltar uma coisa: seja através dos meios gentis, ou seja através de uma ação mais dura, o Supremo Pastor das nossas almas sempre vai nos restaurar, sempre vai nos conduzir para o bem, sempre vai nos trazer para perto de si mesmo. Ele nunca vai nos punir de maneira que nós sejamos banidos da sua presença, porque Ele nos comprou, Ele pagou o preço da nossa condenação no Calvário. Então, meus irmãos, essa é a mensagem desse pequeno versículo do verso 3. Quando nós lemos essa oração de Davi: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, o que está por trás dessa oração? Está o pedido de alguém que não quer se desviar, de alguém que quer estar sempre no caminho correto, de uma pessoa que sempre quer estar no caminho que Deus estabeleceu, que ele não quer se distrair. Então, quando a gente lê essa declaração de Davi, nós precisamos recordar disso. Nós somos ovelhas guiadas pelo Supremo Pastor das nossas almas, e nós corremos o risco de nos desviar, nós corremos o risco de começar a olhar para o lado, nós corremos o risco de começar a nos distrair com os pastos verdejantes que estão do nosso lado, nós corremos o risco de sem perceber, estarmos distante do pastor da nossa alma. Então, meus irmãos, esse salmo nos lembra que é possível a gente se afastar de Deus, é possível a gente sair
daquela proteção imediata do pastor através das coisas boas que Deus nos dá. Coisas boas que Deus nos dá têm nos afastado de Deus. Às vezes o trabalho, a família, os estudos, os amigos, a diversão, todas essas coisas são coisas boas que o Senhor nos deu como forma de nos abençoar. Mas às vezes nós valorizamos tanto essas coisas, nós mergulhamos tanto nesse tipo de pasto, que nós esquecemos do pastor, nós nos afastamos do pastor das nossas almas. É mais ou menos como a experiência de Marta, que em vez de optar por estar aos pés de Cristo, como a sua irmã Maria estava, ela disse que precisava cuidar da casa, ela precisava limpar a casa, ela precisava espanar, ela precisava fazer comida. E Jesus olha para ela e diz: você pode estar até, Marta, fazendo coisas boas, mas a sua irmã escolheu a melhor parte. Então nós corremos o mesmo risco na vida cristã, nós nos afastarmos por causa de coisas boas. Eu já tenho falado isso aqui na igreja algumas vezes. Eu tenho a percepção de que as coisas que têm nos afastado de Deus não são os pecados grosseiros, roubo, adultério, prostituição. Não são, via de regra, esses pecados que nos afastam. São as coisas boas que Deus nos deu para a gente se alegrar, e que nós abraçamos tanto essas coisas e valorizamos tanto essas coisas, que nós esquecemos de Deus. Nós valorizamos mais as bênçãos de Deus do que o Deus que nos dá as bênçãos. Então, louvado seja Deus que nós temos um bom pastor, o supremo pastor, e ele nos guia, ele nos restaura. No momento em que a gente começa a se afastar do aprisco, ele cria meios para nos trazer de volta. Como eu disse, às vezes meios mais gentis, a persuasão interna do Espírito Santo. Outras vezes ele precisa utilizar meios mais incisivos. Mas seja de um modo gentil, ou seja de um modo incisivo, o Supremo Pastor nos ama e está sempre buscando o nosso bem. Então, diante de tudo que nós falamos aqui, eu queria te colocar diante dessa questão. Você está disposto a se permitir ser guiado por Jesus? Você está disposto a orar com Davi, dizendo: Senhor, me guia pelas veredas da justiça, me guia pelo caminho correto, me guia por aquele percurso que é o que o Senhor deseja, o que o Senhor estabeleceu? Você estaria disposto a orar, dizendo: Senhor, utilize todos os meios necessários para que eu nunca me desvie das tuas veredas, mesmo que o Senhor precise quebrar minhas pernas, mas não permita que eu me desvie do bom caminho? Você está disposto a viver assim? Você está disposto a se colocar sob o cuidado do pastor nesses termos? Talvez você que está aqui hoje à noite já chegou aqui com a sua patinha quebrada. Deus já tem dado umas pancadas em você. Ele já tem utilizado esse tipo de misericórdia dura. Se isso tem acontecido com você, louve a Deus. Isso é sinal que você é filho. Isso é sinal que você pertence a Deus. Lá em Hebreus capítulo 12 diz assim, que Deus disciplina somente quem é filho. Os bastardos Ele não disciplina, mas o filho Ele disciplina. Então, meus irmãos, louvado seja Deus, porque nós temos um bom pastor que nos guia pela vereda, pelo caminho correto, e que quando nós nos desviamos, Ele produz meios para nos trazer de volta à sua vereda. Às vezes meios gentis, às vezes meios duros, mas louvado seja Deus porque Ele nos restaura. Então, que Deus nos abençoe e que nós tenhamos no coração essa disposição de nos permitir ser guiados por Deus, pelo caminho que Ele estabeleceu. Tudo isso para a glória, para o louvor dEle e também para o nosso bem. Amém. Concluído.